A modesta salsicha, ou o banjeiro como os britânicos carinhosamente a chamam, é consumida e apreciada por milhões em todo o mundo. Mas às vezes as pessoas fazem mais com salsichas do que apenas comê-las. Talvez em alguns dias você queira olhar uma em um museu ou usá-la para desafiar o seu maior arco para um duelo. Parece absurdo? Bem, hoje vamos dar uma olhada em algumas coisas curiosas que você não sabia sobre salsichas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal de Comida de História Estranha. E depois disso, por favor, deixe um comentário. Deixe-nos saber sobre quais outros alimentos você gostaria de ouvir falar. Ok, hora de descobrir algumas coisas estranhas da história. Estamos falando de um risco calculado, mas nunca desligamos todo o sistema antes. Pode ser que ele nem volte a funcionar. Às vezes, ele tenta algo realmente estúpido em uma situação desesperada e isso funciona. Funcionou, por exemplo, quando ele estava prestes a ser fumado em um duelo como uma salsicha qualquer. Um homem chamado Rudolf Virchow usou uma salsicha de forma ameaçadora, e isso pode realmente ter salvado sua vida. Sim, vamos precisar explicar essa história. Então, aqui está, Otto von Bismarck foi um estadista prussiano que dominou os assuntos europeus de cerca de 1860 a 1890. Mas em 1865, Virchow, um cientista incômodo e político de oposição, desafiou a autoridade de Bismarck protestando contra seu orçamento militar excessivo. E Virchow era um homem cuidadoso e formidável quando investigava um surto de tifo. Ele conduziu uma análise estatística de quem adoecia e onde moravam. Ele também coletou detalhes sobre sua educação, renda, condições de moradia e uma série de outros fatores, incluindo hoje em dia, visite o tifo RUS. Depois de muita análise séria, Virchow concluiu que a disseminação do tifo era causada pela superlotação. A superlotação é um sintoma da pobreza, que Virchow atribuiu sensatamente a oportunidades de educação limitadas. E no final, ele culpou principalmente a falha da democracia e uma Alemanha liderada por Otto von Bismarck. Não sendo o tipo de pessoa que aceitava críticas muito bem, Bismarck desafiou Virchow para um duelo. Isso foi ruim para Virchow, porque Bismarck era um excelente atirador e o conhecimento de Virchow sobre pistolas era duvidoso na melhor das hipóteses. Oh, grande conhecimento de balas reais, como eu vi uma foto de uma arma uma vez. Espero que sim. Dito isso, ele ainda era um cara bastante inteligente e tinha acesso a salsichas. Os detalhes são obscuros, mas várias biografias relatam que, como a parte desafiada, Virchow tinha o direito de escolher as armas para o duelo e que ele preparou 2 salsichas para serem usadas no evento. Uma salsicha era normal e a outra, embora parecesse idêntica, estava carregada com larvas mortais de trigonela. Bismarck escolheria a salsicha e a comeria, e Virchow comeria a outra salsicha restante. Com sua astuta estratégia das salsichas, Virchow aumentou suas chances de sobrevivência para 50%. Bismarck, talvez relutantemente, retirou seu desafio. Talvez ele fosse mais sensato. Algumas pessoas adoram comer devagar e saborear a refeição como um bom vinho, enquanto outras gostam de engolir a comida o mais rápido possível, como um triturador de lixo com muitas tarefas a cumprir. Normalmente, a segunda abordagem é vista como uma gafe social, mas se você está buscando fama e fortuna, talvez queira considerar aprender a enfiar salsichas na boca rapidamente. Estamos nos referindo, é claro, ao recorde mundial de maior número de salsichas comidas em um minuto. O detentor do recorde atual é Leia, uma comerciante de Birmingham, no Reino Unido, que comeu impressionantes 10 salsichas em 60 segundos em junho de 2020. Isso é uma salsicha completa a cada 6 segundos. Todas as tentativas subsequentes de quebrar esse recorde falharam miseravelmente. Ei, ninguém disse que ser um atleta famoso era fácil. Leva muito trabalho duro, determinação e muitas salsichas. Em 2000, trabalhando em nome das lojas Asda, a J&J Transfield de Sheffield, no Reino Unido, estabeleceu o recorde de fazer a maior salsicha do mundo. O trabalho levou 3 dias para ser concluído e o produto final tinha impressionantes 59,2 km de comprimento. O que significa que, em um ritmo de caminhada normal, levaria 20 horas para atravessá-lo de um lado para o outro, e vamos precisar de muitos quilômetros de chucrute. A salsicha de Sheffield manteve o recorde por vários anos, mas o recorde agora pertence a uma salsicha romena que tinha 62,6 km de comprimento em 2014. O livro Guinness dos Recordes, para o que vale a pena, faz distinção entre a maior salsicha do mundo com base no peso e na extensão.
Existem também outras variações, como a maior salsicha defumada, a maior corrente de salsichas e a maior salsicha vegetariana, também conhecida como enorme desperdício de tempo. O mais recente e imperdível museu pode ser encontrado em Berlim, onde a comida típica para a viagem é o Currywurst, uma salsicha de porco servida com ketchup apimentado. Esta salsicha popular tem uma história fascinante e, desde 2009, os turistas podem aprender todos os fatos deliciosos sobre ela no Museu do Currywurst. O Museu da Salsicha é totalmente interativo e envolve todos os sentidos. Há uma câmara de especiarias, estações de cheiro e um sofá de salsicha no meio de um riacho de molho onde você pode se deliciar com batatas fritas gigantes, é claro, amostras de Currywurst. Tipo, uma fábrica de salsichas Willy Wonka. Talvez seja isso que acontece com os Oompa-Loompas quando ficam velhos demais para trabalhar. Existem exposições detalhando todo tipo de coisa sobre o Currywurst, incluindo onde a salsicha é vendida, de vendedores ambulantes a balcões de clubes e bares. E você pode aprender sobre a origem das especiarias combinadas com tipos específicos de salsicha, bem como hábitos alimentares, utensílios de mesa biodegradáveis e como o cinema e a televisão retrataram essa especialidade lendária de Berlim. Quem imaginaria que um tubo de carne carregasse tanto prestígio? Seja você um novato em salsichas ou um especialista em salsichas de alto nível, o museu definitivamente vale a pena ser visitado. Nada foi dito sobre se salsichas ganham vida à noite, como no filme de Ben Stiller. Quem não ama um bom churrasco? É uma ótima maneira de entreter amigos, compartilhar uma refeição e beber muito, mas muito mesmo, cerveja em uma única hora. E convidados não convidados muitas vezes são bem-vindos, mesmo quando o convidado é um pássaro procurando uma mão cheia de comida grátis. Na Austrália, esse pássaro muitas vezes é um cucaburra carnívoro. Essa criatura estranha se parece um pouco com um guarda-rios superdimensionado, mas é mais conhecida por seu chamado, que soa como risadas humanas. E presumivelmente ele sabe disso e está fazendo de propósito. Em 2010, um cucaburra ferido foi levado para o zoológico de Taronga em Sydney. Embora inicialmente tenha sido assumido que o pássaro tinha uma asa quebrada, uma investigação posterior revelou que o cucaburra estava gordo, pesando 540 gramas, ou 40% a mais do que o normal. Em outras palavras, ele simplesmente tinha ficado muito gordo para voar depois de se encher com muitas salsichas de churrasco grátis e teve que ser resgatado de alguns cães porque não conseguia fugir deles. Os funcionários do zoológico descreveram o problema como pessoas matando criaturas com bondade. Este pássaro em particular foi colocado em uma dieta sem salsichas para perder o excesso de peso para que pudesse eventualmente aprender a voar novamente, mas só podemos assumir que ele sentiu falta de ficar deitado em churrascos e entupir o bico com salsichas. Afinal, uma vez que você desenvolve um gosto por salsichas, o que se supõe que você faça? Voltar para a comida de pássaros? Não, eu preferiria ser comido por cães do que fazer isso. Você já leu Harry Potter e desejou que Hogwarts fosse uma escola de salsichas? Bem, isso é estranhamente específico, mas você, sonhadores, estão com sorte. A Alemanha abriu uma academia da salsicha em 2010, onde os alunos podem obter um certificado em seu petisco carnívoro favorito. A escola da salsicha era baseada em Newmarket e oferecia a oportunidade para as pessoas se tornarem especialistas em salsichas, conhecendo os molhos ideais, mostardas e músicas para acompanhar diferentes variedades de salsichas. Sim, música, você ouviu bem. Se você quer que elas alcancem seu máximo potencial, como uma planta doméstica. Se as plantas domésticas fossem um ingrediente de pizza, os alunos dedicados poderiam até fazer um mestrado na salsicha branca bávara, o santo graal da salsicha alemã. Por favor, pessoal, tentem se conter. Não está claro se amostras gratuitas regulares para os alunos foram um dos principais motivos para a matrícula, mas ao longo do tempo, a escola recebeu milhares de estudantes que cada um ganhou certificados. Quem sabia que uma educação poderia ser tão saborosa? Vencer o vício é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. É preciso uma tremenda introspecção e força de vontade para enfrentar um vício e fazer mudanças para transformar sua vida. E a atração por vícios pode ser profunda, vícios como comer salsichas. Acredite ou não, isso não é uma piada. Em 2011, um homem chamado David Arden se declarou viciado em salsichas sem esperança. E embora seja difícil ler essa frase sem rir, a dependência de salsichas de Arden era um problema sério. Assim como qualquer vício alimentar, ele afirmava que muitas vezes precisava de aconselhamento urgente para salvá-lo das graves consequências do abuso de salsichas.
Como muitos viciados, Arden mantinha um estoque de seu vício proibido no freezer. A precaução em sua maioria mantinha seus sintomas de abstinência sob controle, mas quando seu estoque ficava baixo, ele entrava em modo de pânico e, de acordo com Arden, realmente não conseguia suportar a ideia de viver sem salsichas. Determinado a vencer seus demônios, Arden gastou milhares de dólares para tratar seu vício. Seu psiquiatra tinha a opinião de que o vício não era físico, mas isso não mudava o fato de que o homem simplesmente não conseguia parar de comer salsichas. Todos nós já estivemos lá. Quando se trata de produtos que provavelmente não precisam ser diferenciados por gênero, produtos alimentícios provavelmente lideram a lista. Afinal, a Coca-Cola não produz diferentes variedades de Coca-Cola para homens e mulheres, a menos que você conte a Tab, e o McDonald's dá o mesmo tipo de hambúrguer para todos, independentemente de quem o peça, então certamente não há necessidade de salsichas para ele e para ela, certo? Bem, a rede de supermercados alemã Edeka não concordou e, em 2013, começou a vender salsichas masculinas e femininas para seus clientes. Se você está se perguntando qual é a vantagem de vender salsichas específicas para gênero, a única resposta clara parece ser enganar as pessoas e tirar dinheiro delas. Por exemplo, as salsichas femininas eram metade do tamanho das salsichas masculinas, mas também mais caras. Enquanto isso, as salsichas masculinas eram feitas com carne de qualidade inferior, em outras palavras, era igualmente insultuoso para todos. Agora é hora de falar sobre a salsicha mais estranha do planeta. A salsicha cabeluda. Sim, nós sabemos. Guarde as piadas para você mesmo. Primeiramente feita na Rússia, o prato novo e relativamente estranho de se olhar se tornou popular depois que blogueiros russos começaram a espalhar a palavra sobre a primeira carne peluda online. Quem inventou a salsicha cabeluda é desconhecido, mas sabemos como ela é feita, e você ficará encantado em saber que ela não é feita com cabelo real. Ela é criada inserindo pedaços de espaguete duro em uma salsicha. Isso a faz parecer um pouco com um ouriço. Essa maravilhosa obra-prima gastronômica é então fervida em água e pronto, você tem uma salsicha quente e cabeluda para comer. A salsicha cabeluda gerou muita empolgação online e é apenas uma questão de tempo até que todos nós encontremos essa iguaria peluda em nossos próprios pratos. Espera aí, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Talvez possa ser ambas as coisas. Então, o que você acha? Qual desses fatos sobre salsichas você achou mais interessante? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E enquanto você está nisso, confira alguns desses outros vídeos do nosso Veil History de História Estranha.